não brilhe mais, ainda que o mar se levante contra mim, eu não temerei, pois eu sei, o meu Deus está aqui, meu pastor. Que o sol não brilhe mais, ainda que o mar se levante contra mim, eu não temerei, pois eu sei, o meu Deus está aqui, meu pastor. De bênção! Esse CD, ele assim, a jornada de vocês é mesmo de glória em glória, porque a gente não sabe colocar qual CD que é tão abençoador. E assim, esse tá lindíssimo, não tem assim, porque eu não sei, mas às vezes tem uma música ou duas num CD que você fica ali, né? Aí dá aquela escapada no carro, dá uma pulada. E esse a gente ouve do início ao fim e a grande bênção em todas elas. Já pode falar com isso aqui, né? Pode falar com isso aí. Eu acho que esse é um cuidado assim, necessário. Eu não sei se tem como agradar todo mundo e a intenção não é essa. É fazer aquilo que Deus colocou no meu coração naquele momento. Mas eu penso que precisa você realmente não ter que ficar pulando. Eu sei que existem momentos em que as pessoas estão mais para as músicas agitadas e as outras para as mais lentas, mas não importa. É importante que ele tenha como se fosse contando uma história. E eu faço isso assim também de forma meticulosa. E às vezes o Júlio fica, já tá bom, você já mudou essa ordem, já arrumou. Eu acho assim, não, ainda não tá bom. Eu fico passando de uma para outra. É suave essa passagem, é legal? Então, próxima. Não, eu acho que entrou essa daí, não bateu. Vamos voltar. Aí eu fico trocando, é impressionante. Não,
Não, mas é que assim, o que eu acho é o que eu vejo, né? E todo mundo sabe que eu não... Você de casa sabe, né? Que quando não é mesmo. Não fico fazendo firula, mas não tem quem faça. Não deu. Mas quando eu vejo que aquele que traz aqui o seu trabalho musical, a sua adoração, e ela é a palavra de Deus, isso eu vejo assim, não tem como não agradar, entendeu? Não tem como, não é agradar no sentido de gostar pura e simplesmente por questões estéticas, né? E fonográficas, enfim, e detalhes dessa área. Mas assim, como não encontrar, não tem né, como o coração. não encontrar no coração guarida, pastor, porque é alimento, é palavra de Deus. Acho que isso a gente consegue identificar quando a gente vê mesmo que é fruto de uma vocação. Hoje a gente vê, lamentavelmente, a gente vê muito em nosso meio, né, muitas coisas acontecendo, mas por motivos que não são tão dignos. Né, falando na questão musical, por que você quer gravar um CD? A pessoa não tem uma resposta digna para isso. Entendeu? Teve uma mãe que chegou para mim uma vez com uma criança assim, tipo de 11 anos e foi numa dessas feiras da vida de música. E ela chegou para mim e falou assim: olha, eu queria muito que meu filho gravasse CD porque eu queria que ele ficasse rico. Eu falei, puxa, tá muito ruim, né? Não vai dar certo. E tem gente que fala assim, não, porque eu gosto muito de cantar. Também tá errado. Então, assim, nem dinheiro e nem gostar de cantar, tem que ter uma vocação, precisa ser maior. Aí é a verdade. E as coisas de Deus se estabelecem na verdade. Né? Então vai frutificar em verdade. Né? Os frutos serão bons. Aí é uma coisa natural. Aí você vê essa questão da sinceridade, porque é natural. As coisas acontecem naturalmente, né? E realmente acontecem. No tempo de Deus, as coisas... Isso me remete àquela questão do alimento cultivado organicamente e do alimento cultivado com aditivos, com agrotóxicos. Aí você, com o agrotóxico, com os aditivos, você dá uma forçada de barra nele. Tem o resultado. É mais rápido e às vezes fica até mais Agora, bonito o orgânico, ele tem o seu processo natural das coisas, né? Então, aquele tempo. Não é? A cor, a hora de estar pronto, tudo é muito natural. Hoje em dia a gente não quer muitas coisas orgânicas, assim, naturais. A gente quer ser rápido. Negócio A gente não tem tempo para isso, não. Essa vida louca é tudo no imediato, então quer dizer, tudo fica mais complicado. Gente, vamos fazer um outro programa sobre isso, porque senão a gente vai fazer... porque esse tema tá muito bom, verdade. Hoje a gente, nessa caminhada aqui sobre orientar os filhos, como orientar nossos filhos no tema família, a Gisele Gimene pegou um trecho aí muito interessante. Você disse o seguinte, que uma mãe chegou contigo e falou, eu quero que meu filho grave um CD, eu quero que ele ganhe dinheiro. Fique rico. Aí eu penso na orientação dessa mãe, que muitas vezes, tudo bem, ela tem um desejo, né, que pode ser lá sincero, enfim, que ela quer que aconteça mesmo, mas ela está aí aparentemente equivocada, né, Gisele? A palavra diz assim, né, há caminhos que para o homem parecem ser bons. E pode ser que na cabeça dela, provavelmente na cabeça dela, era bom. Aquilo era bacana. Bom, né? Porque, poxa, qual o problema, né? E ele está gravando uma música de Deus e fazendo um trabalho, então qual o problema? E a pessoa não entende que a palavra ela já fala, o coração do homem é enganoso. Às vezes a gente acha que o caminho é bom, mas é Deus que precisa provar o espírito. E é Deus que precisa provar a intenção. O que é bom, né? Aquilo que eu acho que é bom para a minha vida ou aquilo que realmente é bom na raiz da bondade que é o Senhor. E na criação dos filhos, a gente também comete esses erros todos os dias. Porque o que muitas vezes é bom para mim, pode não ser bom para Márcia. Gisele, tem o bom universal. Tem, Márcia. E todos nós sabemos o que é o natural, o que precisa acontecer na criação de um filho ou qualquer processo de criação na vida. Mas tem pessoas com mentes completamente diferentes e colocam dentro das suas queixas, das suas frustrações, da infância, de uma série de coisas e levam aquilo para a vida e montam uma verdade que até mesmo ela sabe que não é verdade. Na criação de um filho, seja do que for, seja o processo de ficar rico, seja a fama. Por que a fama? Muitas vezes as pessoas querem o reconhecimento. Então não precisa ser famoso para você ser reconhecido. Então as pessoas criam uma verdade e colocam fardos sobre a vida das crianças,
das pessoas, daqueles que são mais vulneráveis, Márcia. Eu não sei nem se criança, no sentido criança, porque as crianças que nós temos visto hoje são pessoas inteligentes e às vezes mais espertas do que a gente. Eu tenho uma sobrinha chamada Sara que é só o sangue de Jesus, ela é muito esperta. E as pessoas da igreja, os parentes ficam, tem hora que para e fala assim, gente, não é possível, essa menina não tem 5 anos, tem certeza que ela tem 5? Porque ela já quer, entendeu, armar o negócio e fala e entende, ela já pondera, já faz o elogio na forma certa, ela é muito inteligente, né? E a gente percebe que é uma criança que já vem amadurecendo muito rápido. É um processo natural, porque ninguém força nada com ela, ela é assim. Talvez por conviver muito com adultos, mas a gente vê que pessoas crescem e continuam crianças. Então, a manipulação nossa ou de qualquer um que às vezes consiga enxergar um pouco além, ela não é somente sobre a vida de uma criança, pode ser sobre a vida do cônjuge, aquele que entra de uma forma mais infantil na vida, seja no que for, e as pessoas não se tornam felizes, os adolescentes, as crianças ou os adultos que são, porque não vivenciam mesmo de uma forma natural esse crescimento, mas são levados pelo outro que é mais forte, o grande outro na vida da pessoa, né? Porque tem 2 vias, pastor. Muitas vezes os pais, eles assumem um papel totalitário, né? De total, digamos assim, autoridade sobre o filho, no sentido domínio do das comando, vontades. domínio. Falou a palavra, pronto. É essa palavra que eu queria achar, domínio. Domínio. No sentido de dominar mesmo. Então, tira daquela criança sua total individualidade, independência, autonomia, tira tudo dela, porque ele assume tudo, né? Nem sonhar pode sonhar, porque o pai sonha por ele. Sim. A mãe sonha por ele. Uma vez eu estava ouvindo uma situação assim, de uma pessoa muito próxima. Eu falei, a senhora tá, do jeito que a senhora está falando aí, o seu filho tem uma caderneta de poupança. A senhora está falando que seu filho é uma caderneta de poupança. Você falou isso, pastor? Falei. Ele fala. Mas é isso mesmo. Não, mas é isso mesmo. Ele vai crescer e vai me sustentar. Oh, my God. Mas como é que fica esse negócio? Você vê, olha a transferência. Quem disse, né, Márcia? Oh, meu Deus. Entendeu? Quem Você tem uma certa arrogância nisso, uma prepotência. Né? Ele vai crescer, mas a gente não sabe nem se vai crescer, a gente torce para que cresça. Sim, Não é verdade? Agora, mas já cresce com esse fardo, com esse peso que não é dele. E de onde a gente tira isso? Que a gente percebe. Os pais têm uma frustração na vida, porque não conquistaram, porque não realizaram, porque não fizeram. Aí o filho vai ter que Pela fazer. história, seja o que for, e quer se realizar no filho. São o grande outro manipulador. Entendeu? Aí quer se realizar. Então eu queria ser médico, não fui, meu filho vai ser. Queria ser advogado, não fui, meu filho vai ser. Queria ser engenheiro, não fui, meu filho... Pelo amor de Deus, isso não existe. Até na igreja, né, pastor? Até na igreja. Meu filho vai ser pastor, meu filho vai ser cantor, meu filho... E a criança tá ali meio que... Isso é direto. Né? Meu filho vai ser pregador. Aí pega uma criança que não tem noção... ela está simplesmente reproduzindo aquelas palavras, ela não tem noção, ela não tem ainda a capacidade No ventre, Márcia. de perceber. Aí coloca aqueles toquinhos repetindo coisas e o povo desaba, achando que aquilo é natural, não é natural. Tá mas... mais para uma violência. Tá mais para uma violência à infância, né? Ao ser criança que ele é, do que todo mundo qualquer tá vendo outra que aquelas coisa. frases são frases feitas, copiadas, que ela não tem noção daquilo, né? Dá uma pena, não dá? Dá, porque tira a criança do seu momento, da sua fase, né? E E muitas do vezes... seu encontro real com o Senhor. Perfeito, isso. Do seu próprio chamado. Perfeito. Né? Eu sei, as pessoas falam assim, não, mas foi Ana, né, que colocou Samuel para estar no templo. Tudo bem, ela colocou Samuel para estar no templo. Mas ali servindo foi um o Senhor. exercício Mas de o chamado aprendizado. foi de Deus, Márcia. Isso. O chamado foi de Deus, Chegou pessoal um ponto que com ele poderia dizer sim ou não para Sim, Deus. Samuel. Chamou a ele, não falou com a É. mãe dele. Ele era uma pessoa que foi entregue ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Você pode consagrar seu filho, você pode querer, desejar uma série de coisas, mas o chamado é do Senhor. Como eu, por exemplo, já ouvi e dizer assim, olha, prefiro morto num caixão do que no campo missionário. Então, assim,
Aí a criança Ouvir, cresce e diz assim, Márcia, olha, ouvir. tô indo. Aí você pira, porque, né? Porque não é por aí. Então, é muito interessante que isso que o pastor está falando, pastor Júlio, e das frustrações dos pais serem colocadas na criança, inclusive até a forma da gente orientar a respeito do casamento. Pais que viveram extremos sofrimentos conjugais. Na hora de falar de família, o filho já precisa orientar o filho a ter uma família, não, olha, casamento é uma coisa horrível, é só dor, é só sofrimento. Aí a criança fala, bom... não vou casar. Não é? O caso, mas como meu pai e minha mãe, se não der certo, não tem problema, não sei o que, não sei o que, não é assim. E não é assim. Nós não temos assim, a honestidade para admitir os nossos fracassos e ensinar o que de fato deve ser ensinado. Então, esse pai, essa mãe, ela deve chegar para o seu filho, né, porque ela conhece o que é um casamento, o que é uma família. Digna, correta, né, diante de Deus e dos homens. Mas ela não teve. Ok, meu filho, eu não tive essa família. Trabalhei, suei, me esforcei, amei para isso. Acertei, mas eu não errei. tive. Acertei, mas eu não tive. Então, nesse aspecto, mamãe, papai, eu não sou uma referência para você, mas eu quero te ensinar o que é o certo, meu filho. Eu quero te ensinar o que é o certo, meu filho. Faça isso. E eu torço para que você seja feliz. Porque, por exemplo, digamos que o marido viveu na prostituição. Minha filha, é o seguinte, todos os homens não prestam. Não pode passar isso, senão é a orientação correta. Exatamente. Né? Que uma mãe... não, mas eu vivi isso. Bom, foi a sua vida, foi a sua história. Essa história pode não ser a história da sua filha. Na primeira guerra com o marido, repete. E, sobretudo, nós falamos para um público majoritariamente cristão. E eu gosto de uma expressão demais do apóstolo Paulo quando ele diz: não foi isso que aprendestes de Cristo. Lindo eu acho isso o máximo. Não é isso que nós aprendemos de Jesus. Não são essas coisas. Bem lembrado. E o que a gente precisa proclamar, e o que a gente precisa compartilhar é exatamente o que nós aprendemos do Senhor Jesus Cristo. Sim. Por algum problema da vida não foi o que eu vivi, né? Seja lá qual é a sua história, não foi a sua experiência, ok, mas o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, que é leve, que é suave, que é libertador, que é confortador, permanece o mesmo. Ele não se altera por causa da sua experiência nem da minha. Perfeito. Tem aquela questão, primeiro que a gente colocou aqui, daquele pai que entra na rota do domínio sobre o filho, mas entra também um outro lado, um outro extremo que eu gostaria de pontuar aqui, só para a gente refletir. Não estamos com o dedo em rixa, acusando A ou B trazendo ou C. respostas, não, né? Não é nada disso. É verdade. Nós estamos aqui pensando, refletindo os conteúdos para que a gente possa fazer uma avaliação bem sincera, né? Por exemplo, pais que, ao contrário, no outro extremo desses absolutistas, esses pais que deixam tudo acontecer para lá. Não, deixa. A gente sabe que, por exemplo, todo terreno, você quer fazer uma plantaçãozinha, digamos. Você deixar um terrenozinho e começar a plantar ali, digamos, hortaliças, e desistir, deixar a coisa acontecer ao acaso, de repente vão vir outras ervas daninhas ali, vão nascer coisas misturadas ali. Então, isso nos faz pensar o seguinte, que tudo entregue ao acaso vira caos. Muitas vezes os nossos filhos, eles precisam de orientação, porque eles não sabem, pastor. Com certeza, com certeza. E a verdade é que a experiência tem provado que muitas pessoas estão se tornando pais e mães, mas estão absolutamente despreparadas. Eu penso que assim, esse título, o pai ou a mãe, é um título digno demais, é honroso demais. Então a gente tem que fazer valer a pena. Sim. A gente vive num tempo, né, isso está provado, em que as pessoas estão amadurecendo cada vez mais tarde. Né? A gente está vivendo hoje homens com 30 a 40 anos, vivendo ainda a adolescência que não teve. Ou que achou que não teve e está lá, e não assume o seu papel.
Então, essa postura de deixar as coisas acontecerem, essa é uma postura covarde, essa é uma postura conveniente, essa é uma postura preguiçosa. Porque ser pai, ninguém sabe, eu não sei ser pai. A gente vai aprendendo. Né? Tem filho que também não ajuda o pai. Não é verdade? Eu falei isso lá ninguém. A gente não sabe. Porque não é uma fórmula, não é matemática. Né? Não são números, são vidas, são coisas. Vem com cada uma que a gente nem. Né? Então, quer dizer, e essas pessoas não estão dispostas a ter esse esforço, a ter esse trabalho, como o campo. Se não está disposto a arar, cuidar, não compre o campo. Não compre. E você precisa entender que é um trabalho e criar filhos é trabalhoso. Muito. Não é aquela questão de, meu orçamento dá, então eu vou ter mais um filho. Não, mas eu tenho tempo de qualidade para ter esse filho. A questão, você vê como é que as coisas... as pessoas, quando vão ponderar a paternidade, a maternidade, a primeira coisa que vem à mente é o dinheiro. Eu tenho orçamento para isso. Como que se o dinheiro fosse pagar e comprar aquilo que não se vende numa prateleira de supermercado, de casa, shopping, tenho carro, de então escola. agora eu quero uma criança. Não, e às vezes o pai chega e diz assim, professora, na sala de aula, eu tô pagando esse colégio... Eu pago tanto por mês. Para você, né, colocar a criança naquele eixo. Então, eu acho assim, é aquele trabalho que eu dou para você, eu pago para você fazer, transfiro. Transfere. E existe... Ou então, às vezes, nem isso, pastor. Também digo assim, não, é o seguinte, eu tenho ainda minha mãe, a minha mãe viva, então eu vou ter que a minha mãe cria. E isso tá um mal da nossa sociedade, né? A verdade é essa. Mas nós estamos aqui querendo realmente não lançar acusação. Esse não é o nosso papel, até porque nós sabemos quem é o acusador, não é? Sem dúvida. E sabemos que é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A ideia aqui é a gente refletir, peraí, esse comportamento, poxa, eu tenho que rever. Né? Eu tenho que entrar aqui com a orientação adequada para o meu filho. E dá tempo, pastor? Porque muitas das reações, a maioria, se não todas, na verdade, dos filhos, são reflexos muito do que recebem do pai e da mãe. É o produto ali daquele meio ali. Então, às vezes, a gente quer cobrar a responsabilidade do filho quando a gente age de forma irresponsável com ele. Então, como é que vai ser essa estrada aí? Isso não tem solução. No próximo bloco, quero convidar você a continuar assistindo essa conversa, muito legal. E pastor Júlio, Gisela, eu queria que a gente conversasse sobre essa orientação que a gente precisa desenvolver dentro de casa com os nossos filhos. Às vezes a gente cobra um aprendizado deles. Você já gastou o dinheiro que eu te dei, mas não ensina o menino a usar corretamente o dinheiro. Você não mente, mas o próprio pai mente. Então, a gente pensar nesse tipo de orientação e também na correção, na disciplina, que é tão necessária e saudável. E como fazer isso? Mais uma vez, eu já sei que a gente já falou sobre isso aqui no programa, mas eu quero enfatizar isso no seu coração, porque disciplinar corretamente para produzir frutos dignos de arrependimento é algo que a gente precisa crescer nesse entendimento. Vamos para o curta na tela e direto para o intervalo. Voltamos já. Na comédia romântica Juntos pelo Acaso, Holly é uma promoter de sucesso e Eric é um promissor coordenador de esportes. Após um primeiro encontro desastroso, a única coisa que compartilham é a antipatia que têm um pelo outro e o amor pela afilhada Sophie. Só que um acidente fatal deixou a menina órfã dos pais e a dupla foi designada para cuidar da pequenina. É quando ambos se tornam a única família de Sophie e se veem obrigados a colocar suas diferenças de lado. Tentando equilibrar suas ambições profissionais e eventos sociais concorrentes, eles terão que encontrar sentimentos em comum para conseguir viver sob o mesmo teto. Curta na tela, Juntos pelo Acaso.
De volta com o Espaço Feminino, hoje no tema Família, a conversa com o pastor Júlio César Pereira e Gisele Dimene sobre como orientar nossos filhos. Agora, eu fiquei sabendo no intervalo, pastor, que mandas bem na cozinha. Ah, Aí, tá vendo? comida, Pode falar, comida de peão, comida de sustância. agora Essas comidas aqui são finas, Aquele chiques. feijão com abóbora, delicioso. É Eu frango tenho com o privilégio, batata. a honra de cozinhar para minhas ovelhas todo mês. Ah, isso é muito legal. Eu cozinho para minhas ovelhas, então, e eles gostam da comida. E dá o exemplo, né? Já, tipo assim, ninguém tá trabalhando, é preguiçoso. Ó, você que está fazendo aniversário hoje, está curtindo o nosso Espaço Feminino, beijo no coração. A palavra que é o seu presente está aí no vídeo. Palavras de Jesus em Mateus 11, o versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam De mim. de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas vidas, para as suas almas. Muda a versão, quebra a gente. A gente já está condicionado naquela versão. Tu não passa isso, não? Eu vou lendo uma versão diferente. Mas ali, porque tinha um reflexo Ali, da lâmpada ali naquele Eu monitor acho que tá ali, eu faltando uma fiquei... palavra. Mas ali não tá tá, faltando. Ali Tava faltando ali. te quebraram É. ali. Mas é Mateus Foi 11, Letícia. 29. Aí, Letícia. Agora, gente, olha só. A intenção é felicidade para você. Aprenda do Senhor Jesus que Ele é tudo de bom para você. Ele é manso, Ele é humilde. E você nele vai encontrar o que você precisa. Não o que você vai encontrar no shopping, mas o que você vai encontrar só nele. Descanso. Amém. Melhor presente que esse, né? Amém. Agora, eu deixei no bloco anterior uma pergunta para o pastor sobre a questão de orientar os filhos, e muitas vezes essa orientação ela não é feita conforme a gente realmente deve fazer, pastor. Às vezes estamos cansadas ou cansados, intranquilos e debaixo de muita sobrecarga, e naquele momento a gente acha e considera que é aquele momento a hora de disciplinar. De intervir, E sem reconhecer que não é o momento. Sabe aquela coisa da humildade? Não, esse não é, não estou fugindo da minha obrigação. É que agora eu não tenho condições. É verdade. Às vezes dá vontade de fugir mesmo, porque realmente, eu acho que o filho não tem consciência disso, mas é tão desgastante para ele quanto para os pais também. Né? Às vezes foi criada uma situação, por uma desobediência, seja lá pelo que for, ninguém quer estar vivendo aquilo. Mas foi criado, tem que ser enfrentado. Tem que ser enfrentado. E só o Espírito Santo de Deus mesmo pode dar sabedoria para poder lidar com aquilo ali, trazer uma solução de paz e a paz ser restabelecida na casa. Porque é um desafio, não tem uma fórmula. Não tá, tira a internet, tira a bicicleta, tira o computador, tira o celular e... às vezes funciona, às vezes também não funciona. Com criança pode funcionar. Dá uma chinelada, mas não pode deixar a marca, porque senão agora dá processo. É uma coisa de doido. Cada um tem um jeito, né? E nem sempre como o que funciona para um, funciona para outro. Tem um casal de amigos sobre disciplina. Você vai contando isso lá na cozinha? Tá, vamos. Pastor, eu sei que você quer ficar por aqui, não é isso? Vou ficar por aqui. Quer ficar por aí? É porque é doce, Vai só porque por é doce, isso. né? Vai contando aqui na Se fosse alho, cozinha. ele ia querer vir. A Gisele vai fazer, então, a sobremesa hoje, que bem é uma legal essa. sobremesa de nozes, não é isso? Isso. Mas vai contando. Tá. Eu tenho um casal de amigos, eu tenho que falar deles sobre essa questão de disciplina, porque é muito engraçado. Eu ia para casa deles lá em Brasília, eu viajei muito para Brasília, para poder cantar, né, divulgar na rádio e tudo. E aí o nome deles é Luciana, vou mandar um abraço para os dois, para o Lúcio e para a Ana. E eles têm uma menina mais velha, a Bia, e tem um casal de Davi e Débora, os gêmeos. Quando eu ia para lá, Márcio, pequenininho, de fralda ele ainda. Davi, ela falava bem grave, vai chorar no quarto. Eu achava aquilo, eu ficava, gente, como é que a Ana consegue coração de mãe e tudo? E ela aguentava. Uma mãe excelente. Eles cresceram, agora já estão tipo 10 anos já. E ele pequenininho de Davi, que era o mais chorão. Ó, se ele estiver ouvindo, vai ficar chateado comigo. Mas a figura, Davi, vai chorar no quarto. E ele ia mesmo. E o pai é militar. E tudo dele, Márcia. Bem, eu coloquei aqui, vou parar um pouquinho, né? Eu coloquei aqui o chocolate picadinho, que é uma barra de chocolate, pode ser o meio amargo ou o chocolate ao leite. E coloquei também, vem aqueles recipientes já de nozes, a embalagem, você pode calcular ali, não sei, umas 200 gramas e colocar, junto com 2 caixinhas de creme de leite aqui no fundo. E aí o Lúcio, tudo do Lúcio é paga 10.
E o pessoal, mas olha, critica e reclama. Eles são educadíssimos, assim, isso você vê com amor. Até esse paga 10 é engraçado. Então, tipo, 3 Tipo flexão, anos. paga 10 Mesmo, flexões. Márcia, mesmo. A menina, a pequenininha, a Débora, não importa. Desde Até pequena. adolescente, né? Agora já tá A Bia, nascendo, ela paga a Bia 10 também. todos. É adolescente, Estão paga 10. rindo aqui, mas Mas é a paga questão 10, é toda, verdade. sabe o que é? É o amor. É, Não mas é com amor é mesmo. você, aí você vê a diferença de paga 10, mas isso está endossado com amor. Eles falam, Não é com pô, pai, generosidade. não acredito. Falou, não, tem a disciplina. Você não tinha que cumprir, aprontou, então paga 10 agora. Então tenha lá a tarefa, tem que fazer a tarefa. É muito engraçado. E você não sente nas crianças, assim, um cheirinho bom, né? Cheiroso. Agora você colocou o creme de... O leite condensado cozido. A lata de leite condensado cozido. Você pega uma lata, coloca na panela de pressão e cozinha assim uns 40 minutos, mais ou menos. Vou te ajudar aqui tirando esses... Isso, tá pra ótimo. dar uma limpada no visual aqui. Tá. atrás. Bom, até agora foram misturinhas, né? Só... E esse creme do fundo, assim, fica muito bom, porque como o leite condensado, ele vem quente, ele derrete um pouquinho do chocolate. É, já tá... Isso, aí mistura, o cheiro é bom, né? O cheiro é muito bom. Na receita tradicional que eu vi aqui no programa, ela vinha com um biscoito champanhe e molhava naquela... É cidra que fala? É uma cidra, que não é de álcool, que é de maçã. E ela vinha, molhava o biscoito e colocava. Eu não gostava do gosto. Eu não me lembro dessa receita. Pois é, Eu não me lembro. como se fosse hoje. Não me lembro. guardado dentro de agora, mim. gente, fala sério. Nesse ponto que tá aqui, Daniele Azevedo. Esse ponto que tá aqui, Eu já aceitava. você já aceitava, Já aceitava. né? Várias colheradas já. Várias colheradas já. É muito, Bruno muito também, cheiroso. que eu sei. Que é muito cheiroso. Muito cheiroso. E Mais aí- creme de leite? Isso. Agora, na verdade, isso aqui iria em cima do biscoito. Mas como eu não gostava do biscoito, será que eu vou acertar colocar? Como eu não Quer gostava ajuda? do... Pronto, acertei aqui. Tem uma colher. Obrigada. Como eu não gostava do biscoito do azedinho, aí eu fui tirando. Aí eu tentei fazer com o Nescau, achei que ficou doce demais, aí não funcionou. Fiz uma vez com suco de uva, vou inventando. Também achei que não ficou muito bom. Falei, quer saber do negócio? Eu vou fazer sem mesmo, vou botando só o creme de leite com açúcar em cima. Porque eu sempre tirava aquela parte que eu não gostava, então como eu fiz o doce pra mim, então eu mudei a receita conforme o meu jeito, né? Deixa Agora eu ver vamos aqui. ver se a gente consegue, vai. Como é que é isso aqui? Esse Eu muito acho chique. que é assim, eu acho que é assim. Ai, muito chique esse. Deixa eu O certo é colocar por cima e ir para o congelador e ficar lá até virar quase um pavêzinho. Não precisa ficar muito duro, não. Já foi. Já foi. Aí Deixa tu eu sabe ver. tirar aí? Claro que Tem não. que ter um, não, tem que agora ter um já curso de entendi, hebraico, não, aramaico, um pouco de grego. Deixa eu ver isso. Opa. Tava quente aqui. Agora vai botar por cima. Isso. Aí você coloca por cima. Às vezes, para ficar bonitinho assim para servir, você vem com umas nozezinhas picadas, para a pessoa saber que é de nozes também. Quer usar Até aqui? eu vou pegar essa daqui. E aí você pega e coloca em cima umas nozezinhas picadas para você poder identificar. Mas o sabor é muito bom. Eu não sei se é a mistura do chocolate com leite condensado cozido ou se são as nozes. Eu só sei que realmente assim... Obrigada, Márcia. Eu já vou te dando. Já vai me dando. Agora, Muito Gisele, bom. vamos só recapitular aqui com a amiga Tá. de casa. Que a gente aqui no Espaço Feminino, a gente às vezes parece uma coxa de retalho, uma lista eu vou fazendo, telefônica. falando. Vai falando, né? Aí Aqui, eu mudo de assunto no meio, mas né? a amiga de casa vai dizer que ela não é assim também. Ah, vamos lá, olha só, aqui, o que aconteceu? Primeiro, Cozinhei uma lata de leite condensado por 40 minutos, meia hora, 40 minutos, né? E esse é o primeiro passo. Você deixa ela lá embaixo da água, porque sabe que se abrir direto ali pode espirrar quente, Isso. é meio preocupante. Você deixa esfriar um pouquinho, mas não muito, porque você vai ter o chocolate picado, as nozes picadas, que você vai juntar com esse leite condensado cozido. E aí o chocolate vai derreter um pouquinho. Aí você pega, coloca 2 caixinhas de creme de leite junto, para não ficar um sabor muito forte. Mistura, faz esse creme de baixo.
Por cima, você bate 2 caixinhas de creme de leite com açúcar e coloca, porque aí vai ser um creme mais suave. E aí eles vão ficar meio que se juntando ele quase. botou aqui, ó, tem aqui a diferença, dá pra ver. Isso. Aí vai pro congelador. Pro congelador e pode ficar umas 2, 3 horas. Ele fica se você tipo não quiser uma muito duro. consistência... Pode ser de um pavê mesmo, aquele bem congelado, ou pode ser médio. Eu prefiro o médio. Não tão congelado, que aí você pega assim e fica mais bonitinho. Então, para ser o médio... Para ser o médio, eu acredito que sejam essas 2 horas aí. Senão, você tem que fazer, tipo, na hora do almoço para servir no jantar. É isso. A cartelinha com os ingredientes está aí para você Mas conferir. é muito bom, pode fazer. Ah lá, Gisele, muito fala para bom. ela. Vou ver se eu estou enxergando. Aqui. Uma lata de leite condensado, vou testar ali, Márcio, tá. porque senão eu vou perder o meu brilho. 2 caixas de creme de leite, uma barra de chocolate, pode ser o meio amargo ou ao leite, nozes picadas, mais ou menos uns 200 gramas, 2 caixas de creme de leite e meia xícara de açúcar. É isso. Aí você pega e faz que nem a Gisele. Você dá aí o seu toque também, de repente, né? Ela já... Muito bom. Faz Esse uma aqui é o doce do releitura. Natal, doce do Natal e do Ano Novo sempre Esse nome tem. é chique, né? Faz uma releitura da É receita. isso aí. Eu gosto de releitura. Uma adaptação. Nós somos Mistura. ótimas. A gente vai pro intervalo e volta já já. No tema família do nosso espaço feminino, temos também um painel de empregos bem interessante. Olha aí. O Banco do Nordeste divulgou o edital de concurso público para 12 vagas de analista bancário. Do total das oportunidades, 5% são reservadas para pessoas com deficiência. As inscrições devem ser feitas até o dia 8 de maio pelo próprio site www.fgv.br. A taxa de inscrição da prova tem o valor de R$ 60. A Cobra Tecnologia S.A., empresa do Banco do Brasil, abriu concurso público para 150 vagas e formação de cadastro de reservas em cargos de nível médio e superior. Os cargos de nível superior são para analista de operações e as vagas de nível médio são para técnico de operações. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de maio pelo site www.quadrix.org.br. A taxa varia de R$ 26 a R$ 38. Ó, nós vamos terminar o programa hoje, mas, pastor Júlio, nada de deixar para lá. Exatamente. Eu quero falar a você. Qualquer que seja a questão que você identifique uma necessidade de disciplina, não deixe passar em branco. Às vezes não é o momento, né? Você está alterado, está nervoso, espera o momento certo, mas converse, considere, pondere, não deixe passar em branco que seus filhos vejam que você se importa, porque com isso você está dizendo que os ama, que quer bem e que quer que eles cresçam. Isso. Então não deixe passar em branco, seja o que for. Pastor Júlio, o endereço da igreja Rua abençoada. Atituba 259, no centro da Taquara. Atituba 259, no centro da Taquara. No fim do mês teremos uma festa. Vou mandar o cartaz para divulgar aqui. Ah, manda pra gente colocar na agenda É o cultural. Congresso da Família. Isso. Gisele Gimeni agora terminando o nosso programa, fechando com chave de ouro. É isso? Qual é a... Viva Style. Aí eu cheguei para as meu meninas, Deus. eu ia falar essa canção. Eu falei, se não vou falar, não escolhe. Elas escolheram essa mesmo. Que Eu bom. acho que elas sabem de tudo. Adivinha. Olha, obrigado pela audiência. Fica com Jesus, paz.